Olá, eu sou o Gabriel Miranda. Está começando mais uma temporada do PUCcast Serviço, uma coprodução da Rádio PUC com a Rádio Catedral. Começando o ano de 2021 com o que é de mais importante para nós. Neste primeiro episódio, falaremos da desejada vacina contra a Covid-19. O mundo enfrenta desde 2020 uma das piores crises sanitárias dos últimos 100 anos. A pandemia de Covid-19 matou mais de 2,5 milhões de pessoas por todo o globo, sendo 250 mil delas no Brasil. Apesar de tudo, já se havia visto uma luz no fim do túnel. Com esforços científicos que envolveram milhares de pessoas, em dezembro de 2020, a primeira vacina contra a Covid-19 foi aprovada no Reino Unido. Já no Brasil, a imunização em massa começou um mês depois, em janeiro. Contudo, como explica o infectologista e professor do Departamento de Medicina da PUC-Rio, Bruno Scapellini, para que a Covid-19 deixe de ser uma realidade no nosso dia a dia, a vacinação precisará atingir a maior parte da população. A importância de todo mundo se vacinar é quanto maior a cobertura vacinal, maior a imunidade de rebanho. A imunidade de rebanho pode ser atingida em torno de 70%, mas com números até menores, com 50%, por exemplo, de cobertura vacinal, a gente já começa a ver redução no número de casos novos, no número da transmissão entre pessoas, da gravidade dos casos, ocupação de leitos de CTI e óbitos. E essa imunidade de rebanho é para a gente ter uma imunidade coletiva, e com isso a gente conseguir eliminar o vírus. Para que se alcance a imunidade de rebanho, será necessário produzir grandes quantidades de imunizantes. Para isso, empresas farmacêuticas, governos e instituições de ensino em todo o mundo desenvolveram vacinas que possuem diferentes capacidades. O Brasil hoje tem acordos de distribuição com 2 imunizantes, a Coronavac e a Oxford AstraZeneca, e ainda negocia a vinda de outras vacinas. As duas também tiveram partes de seu desenvolvimento feitas por aqui e estão sendo produzidas no Brasil, com a Coronavac ligada ao Instituto Butantan e a de Oxford à Fiocruz. Outra questão que chama a atenção é relacionada à eficácia que cada vacina tem sobre o vírus. O infectologista Bruno Scapellini pontua que a eficiência do imunizante depende do objetivo do estudo. A eficácia da vacina depende como a eficácia foi definida no protocolo de estudo. Então, a eficácia pode ser não ter óbitos, não ter casos graves, não ter casos moderados, não ter casos leves, não ter nenhum caso de nenhuma situação. Tudo depende do objetivo primário do estudo. Normalmente, o cálculo da eficácia ele é feito através de qual foi o número de casos novos naqueles expostos a vacinas, após a entrada no estudo, dividido pelo número de casos novos nos não expostos. A Coronavac, por exemplo, tem uma eficácia de 50% na contração do vírus, 78% no aparecimento de sintomas e 100% em casos graves. Ou seja, metade das pessoas que tomarem as 2 doses do imunizante não desenvolvem o vírus, cerca de 3/4 não vão apresentar sintomas e ninguém será internado ou correrá risco de vida por causa do Covid. Já a de Oxford tem uma eficácia de 76% para o desenvolvimento de novos casos na primeira dose e 82% após a segunda. Tendo em vista esse cenário, o Ministério da Saúde elaborou uma ordem de vacinação para priorizar os grupos de risco. Ela é separada em 4 fases, sendo a primeira os idosos com mais de 75 anos e profissionais de saúde. A segunda é para quem tem entre 60 e 74 anos, e a terceira para pessoas com morbidades para a Covid-19, como doenças respiratórias ou obesidade mórbida. A quarta e última fase contará com o restante da população. Contudo, ainda não existe um prazo para cada grupo ser atendido, dependendo de quando se dará o recebimento das vacinas. Quem diz isso é a coordenadora do Programa de Imunizações da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, Silvana Neres. Com esta realidade,
Ela alerta a necessidade da população continuar tomando medidas de precaução contra a Covid-19. É importante continuar usando a máscara porque a imunidade da vacina só é gerada plenamente após a segunda dose da vacina. Então, mesmo que tenha tomado a primeira dose, a pessoa continua usando a máscara, depois da segunda ainda continua usando a máscara, porque demora um tempo para gerar imunidade. E também um fato muito importante é que a maioria da população não vai ser vacinada nesse momento. Então, a gente precisa manter os cuidados para que a gente não seja portador e acometa outras pessoas com a doença também. Silvana Neres também comenta algumas estratégias que vêm sendo utilizadas no município do Rio de Janeiro para agilizar o processo de vacinação e evitar aglomerações no posto de saúde. Estamos vacinando doses de forma escalonada por data e idade. Nesse caso, a gente evita que aglomere-se muitos idosos dentro das unidades. Também estamos usando a estratégia do drive-thru, no qual o idoso vai a uma unidade no carro e não precisa nem sair desse veículo para ser vacinado. É vacinado dentro do veículo, o que agiliza e dá fluidez ao serviço de vacinação. O Brasil enfrenta hoje o problema da falta de vacinas em todo o país. Quando os imunizantes ainda estavam em desenvolvimento em agosto do ano passado, alguns países compraram previamente para que a vacina fosse distribuída mais cedo, o que não foi a situação do Brasil. O acordo perdido custou ao país mais de 70 milhões de doses que poderiam salvar vidas. Porém, até o primeiro mês de vacinação, só haviam 2 milhões. Esse episódio foi produzido pelos repórteres Gabriel Miranda e João Gabriel Mancuso, e a edição do Célio Campos. A Rádio PUC faz parte do projeto Comunicar e é coordenada pela professora Lilian Sabac. Voltaremos na próxima semana. Até lá!